materiais, a riqueza e a pobreza, ou os ricos e os pobres. Para a gente começar a falar sobre esse assunto, nós precisamos pensar, refletir e saber que tudo que existe aqui no nosso planeta, inclusive os nossos corpos físicos, tudo que é material, pertence a Deus. Quem é mãe, quem é pai, tem que saber e tem que estar consciente que os seus filhos também pertencem a Deus. O seu marido, os seus irmãos, tudo pertence a Deus. Então todos os nossos bens materiais também pertencem a Deus. Eles apenas estão emprestados a gente. Então, só fazendo essa reflexão, meus irmãos, a gente já vai perceber que a nossa sociedade está um pouco perdida, pelo menos, porque a gente valoriza muito ainda o material. E eu vou iniciar a nossa fala pegando um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz os tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo. Ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará, e coisa singular. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, meus irmãos, o Evangelho já nos diz que grande parte, ou praticamente todas elas, as nossas preocupações, são criadas por nós mesmos. A gente é que tem a mania de confundir precaução com preocupação. Todo mundo deve fazer um planejamento financeiro, planejamento familiar, mas nós temos que aprender e colocar principalmente isso em prática, que a nossa obrigação é fazer a nossa parte e o melhor que a gente conseguir. Mas nem o resultado dessa nossa ação, ela nos pertence, ela pertence a Deus. Porque nós vivemos em sociedade, vivemos todos uns unidos aos outros. E se eu fizer a minha parte bem feita, mas o meu companheiro não fizer, o resultado não vai ser bom. Mas a culpa não vai ser nossa. Então vamos nos preocupar em fazer a nossa parte. Se a gente fizer a nossa parte bem feita, é o que nos cabe. A partir disso, o resultado é de Deus. Porque uma série de fatores vai influir nisso. E isso não está no nosso controle. Nós ainda temos um apego material muito grande. A nossa sociedade é voltada para o materialismo. A gente até brinca, mas nem morrer a gente não pode se não tiver dinheiro. E é verdade. Porque se você não tiver dinheiro, você não faz o velório, você não compra o caixão, você não consegue enterrar. Então a gente precisa dos bens materiais. O Espiritismo não é contra os bens materiais. E nós vamos chegar nessa parte e vamos falar sobre isso também depois. Mas nós confundimos a necessidade com o supérfluo. Emmanuel, através do Chico Xavier, nos disse que o último vício, a última coisa que o ser humano vai conseguir se livrar de ruim aqui no planeta é o supérfluo. Esse é o nosso grande mal. Porque a gente ainda nem sabe o que é o supérfluo e o que é o necessário. E se a gente ainda nem descobriu isso, como é que a gente vai poder melhorar? Como é que a gente vai se livrar desse supérfluo? Nessa parte de apego material,
nós também não podemos esquecer do apego sentimental que nós temos. Que isso hoje fica muito fácil, muito notório, a gente apontar o dedo da parte material, do exagero, do consumismo, mas o apego sentimental, ele também prejudica. Ele também nos prejudica muito. Falando de riqueza e de pobreza, o que é... Na Bíblia, muitas vezes está escrito lá que Jesus disse que seria mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar nas portas do céu. Mas na Bíblia, para a gente poder estudar ela e a gente ter um conhecimento certo dela, a gente tem que levar ela para que época foi escrita, o que envolvia isso em torno das mensagens do Cristo. Ele falava por parábolas para pessoas daquela época. E ele justamente já falou muitas coisas por parábolas porque elas não tinham condição de entender o que significava naquela hora. Essa questão do rico e do camelo, lá naquela época existia, hoje em dia se chama de mata-burro, quem é mais do interior aí vai saber mais até do que eu, né? O mata-burro lá é um lugar do lado da cerca que o cavalo não é para fugir por ali, mais ou menos isso. Só que se a gente for com um jeitinho lá, é capaz até de conseguir fazer o cavalo passar, né? E esse buraco de agulha que Jesus se referia era a mesma coisa naquela época. O camelo teria dificuldade de passar por ali, mas com jeitinho ele ia passar. E por que Cristo falou isso? É errado a riqueza? É errado a gente ter dinheiro? É ruim? Não, não é errado. Se não existisse a riqueza no mundo, não existiria o progresso. Porque tudo que é desenvolvido hoje na nossa sociedade, ele é desenvolvido para o consumo. Até os remédios que os grandes laboratórios fazem para curar as nossas doenças, é feito pelo dinheiro. Os laboratórios fazem para vender. Então a riqueza, ela gera progresso, ela é boa, ela é importante. O que é errado é o mau uso da riqueza. Um grande empresário que tem várias indústrias ou várias empresas, ele tem uma responsabilidade muito maior do que quem não as tem, do que alguém que trabalha naquela empresa. Então, quando a gente pergunta, mas é mais fácil ser rico ou ser pobre? A maioria vai dizer, é mais fácil ser rico, ele não tem que se preocupar com o dinheiro. Mas vamos aí pensar, um cara que tem 10 empresas, vocês acham que é fácil administrar 10 empresas? Será que ele tem paz na vida dele para poder administrar essas 10 empresas? Porque a gente sabe que quanto mais a gente tem, mais a gente quer evoluir, mais a gente quer aumentar. Então, se ele tem 10 empresas, a vontade dele é ter 11, 12, 13. E ele vai trabalhar cada vez mais. E ele vai se estressar e ele vai se incomodar cada vez mais. Porque se cada empresa dessas tiver 10 funcionários, ele vai ter 100 funcionários. Então a responsabilidade dele vai ficando cada vez maior. O Espiritismo vai nos dizer, é mais fácil ser rico? É mais fácil ser pobre? É melhor vir pobre? É melhor vir rico? Não faz diferença. O importante é a gente fazer a nossa parte. Se eu fizer a minha parte bem feita, não importa se eu sou pobre ou se eu sou rico. Caixão não tem gaveta. Quando a gente chegar no mundo espiritual, todos vão ser tratados por mérito, por aquilo que fez. Não será rico ou será pobre. Mas a minha opinião particular é que a pobreza é mais fácil. A responsabilidade, quando a gente é pobre, é muito menor. Apesar da gente se revoltar, eu sempre brinco com a minha esposa, que eu digo sempre, quando eu chegar lá eu vou conversar bem com eles, que pobre eu não venho mais. Porque a gente sabe que hoje, na vida que a gente leva, do dia a dia, da parte financeira, aperta daqui, aperta dali, mas é mais fácil ser pobre. A nossa responsabilidade é menor. Todos hoje aqui têm um grande problema, que na minha opinião é o maior da nossa sociedade ainda, que é o orgulho. E eu fico imaginando, se eu já sou orgulhoso do jeito que sou pobre, imagine se eu tivesse dinheiro. Porque nós sabemos que o dinheiro nos traz poder. Hoje a grande busca da nossa sociedade é por poder, não é por dinheiro. Mas é que o dinheiro empodera as pessoas.
Se você chegar numa agência de carros e as pessoas lá sabem que você é um grande empresário, não há dúvida que eles vão te levar na palma da mão. Se você chegar lá bem coitadinho e eles acharem que tu não tem dinheiro, eles vão até te atender, mas de outra maneira. Não deveria ser assim, mas é. Todos nós sabemos que o dinheiro empodera as pessoas. A gente brinca, como eu falei agora, mas nós temos que lembrar que nós somos espíritos falidos. Que a grande maioria de nós saiu para essa reencarnação do umbral. Nós estávamos lá pedindo, por favor, uma segunda oportunidade. Na verdade, uma 10ª ou 20ª oportunidade. Mas a gente estava lá pedindo mais uma. E a gente ganhou essa oportunidade. A gente saiu do umbral, a gente foi para uma colônia espiritual, a gente se recuperou, a gente estudou, a gente recebeu um pai e uma mãe que aceitaram nos receber aqui para poder ter essa encarnação. E quando a gente tem um problema, a gente esquece disso tudo. A reclamação é o que mais faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente fala de resignação, é uma palavra muito usada dentro do Espiritismo, é porque se a gente ficar reclamando a vida toda das dificuldades que a gente tem e não aprender que essas dificuldades vêm para nos ensinar, para que a gente possa evoluir, a gente vai falhar na encarnação de novo. E nós temos grande chance de voltar lá para o umbral de novo. Se a gente for para pensar nessa questão de rico e de pobre, vamos olhar para o mundo que a gente conhece, vamos dizer assim. Vamos olhar para a história do mundo. As grandes pessoas, as grandes personalidades que aqui viveram reencarnadas e que são lembradas até hoje pela história como grandes pessoas, foram pobres. Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, todos eles foram pobres, muito pobres. Os ricos, quando são lembrados, normalmente são lembrados com uma impressão muito ruim. Então aí, meus irmãos, a gente já pode ver que a riqueza é uma provação muito mais difícil. Se a gente tiver a oportunidade de conversar com pessoas que têm muitas posses, têm bastante dinheiro, a gente vai ver que a vida deles é parecida com a nossa. É pouco diferente. Eles têm tantos problemas como nós ou mais. Quando vem as crises, como a gente teve alguns anos atrás, aí essa crise global, a gente muitas vezes se desespera. Há pessoas ao redor do mundo que se suicidaram, muitas pessoas se suicidaram. Mas é porque quando a gente coloca todos os nossos objetivos, a gente coloca todas as nossas forças em alguma coisa que é passageiro, em alguma coisa que a gente não controla, e essa questão sai do nosso controle, nós não temos mais nada. Porque nós colocamos todas as nossas fichas numa coisa passageira. Isso também acontece quando a gente coloca todas as nossas fichas no nosso esposo ou na nossa esposa, e de repente o casamento acaba e a gente fica sem chão. Então, meus irmãos, vamos apostar todas as nossas fichas, vamos colocar todo o nosso conhecimento, a nossa vontade em nós mesmos, para que a gente possa ir se melhorando, para que a gente possa ir buscando novos conhecimentos, nos libertando de questões ainda que a gente traz de outras vidas, mas que vai aflorando durante a nossa vida e durante a nossa reencarnação. E só o conhecimento é que vai fazer com que a gente possa nos libertar dessas angústias. As pessoas só mudam verdadeiramente quando elas reconhecem que estão erradas, senão não há mudança. Muitas vezes, quando a gente está enfrentando uma dificuldade financeira, e eu sei que não é fácil, porque eu também já passei por muitas delas, a gente fica realmente muito chateado. E a gente pensa, poxa, nós estamos abandonados. Porque eu rezo, peço para Deus para me ajudar, e nada acontece. Os problemas não se resolvem.
mas na grande maioria das vezes, meus irmãos, os nossos pedidos ainda são infantis. Para quem é pai, para quem é mãe, sabe que muitas vezes os filhos pedem coisas que não dá para atender, porque são coisas infantis. Se o teu filho de 6, 7 anos dizer: mamãe ou papai, eu não quero mais ir para o colégio, quero ficar em casa só brincando, vocês vão atender ele? Não vão, porque vocês sabem que está errado. E ele naquele primeiro momento vai ficar chateado, vai pular, vai brigar, vai sentir até raiva de vocês, porque ele ainda não compreende. E isso acontece na mesma medida com nós em relação a Deus. Nós fazemos pedidos infantis a Deus, por isso que eles não se realizam. Se a gente começar a pensar que devemos pedir sabedoria para enfrentar as nossas dificuldades, quem sabe as coisas comecem a ir mais adiante, comecem a melhorar. Se a gente começar a pedir paciência, resignação, os problemas nunca vão se resolver do nada, mas as alternativas para resolver eles vão aparecer, não há dúvida disso. Nós temos que ter a confiança em Deus que nós nunca estamos sozinhos, nunca. Eu vou citar 2 casos bem rápidos, falando especificamente sobre os bens materiais, sobre problemas financeiros. Um é do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, né? Quem é espírita já ouviu falar dele, mas quem ainda não ouviu, foi um médico brasileiro, né, que desencarnou lá no começo do século, viveu do final do século passado para o começo desse século, perdão. E na época o espiritismo era pouquíssimo divulgado e pouquíssimo conhecido no Brasil, e ele não veio de família espírita, veio de família católica, e ele era estudante de medicina. E quando ele veio para o Rio de Janeiro estudar medicina, ele estava sem dinheiro algum, mas ele estava buscando se formar médico para trabalhar em prol das outras pessoas. Esse era o objetivo dele, e que deveria ser de todos os médicos. Não que eles não devam ganhar para isso, mas esse tem que ser o objetivo número 1. E numa noite, ele estava sem dinheiro já para pagar o aluguel da pensão onde ele morava, estava ameaçado de ser despedido, e bateu à porta dele alguém. Ele foi atender, era um jovem que disse que queria ter aulas com ele sobre matemática. E ele respondeu ao jovem que ele não dava aulas particulares, e muito menos de matemática, que nem era de especialidade dele. Mas o rapaz insistiu, disse que precisava muito e que só ele poderia ajudá-lo. Ele pensou um pouco e ele aceitou. O rapaz então deu uma quantia de dinheiro para ele adiantado. Ele disse que não deveria pagar só depois das aulas, mas o rapaz insistiu, dizendo a ele que ele recebesse o dinheiro, porque senão ele ia gastar com outras coisas e não teria mais condição de pagar. Ele aceitou o dinheiro e combinou que no outro dia à noite o rapaz voltaria para as primeiras aulas. E esse rapaz nunca mais apareceu, nunca mais deu notícia. E esse dinheiro era justamente a quantia que ele precisava para quitar suas dívidas. Então, meus irmãos, isso prova que quando as nossas intenções são boas, a espiritualidade está do nosso lado. A espiritualidade está sempre nos ajudando. Existe um segundo caso. Eurípides Barçanufo também foi um espírita há muitos anos atrás, um dos precursores do espiritismo no Brasil. Ele era professor e ele tinha um colégio. E esse colégio, depois que ele se declarou espírita, naquela época foi um escândalo na sociedade, né? Depois que ele se declarou espírita, o colégio perdeu todos os alunos. E os professores que davam aula nesse colégio também se recusaram a dar aula. E ele estava completamente desesperado, não tinha mais saída. E ele estava sentado numa sala de aula chorando sozinho. Ele era médico. E ele sentiu que o espírito de escola, o espírito de luz, se aproximou dele. E o espírito começou a se manifestar através dele. Ele perdeu o conceito inconsciente, perdeu a consciência, e esse espírito deixou a psicografia para ele. E quando ele retomou a consciência, ele foi ler a psicografia. E na psicografia estava dizendo para ele que era para ele mudar o nome do colégio e que era para ele começar a dar aulas de física, se eu não me engano. E ele fez isso, mudou o nome do colégio e começou a dar aulas de física.
E no final dessa psicografia estava assinado Maria de Nazaré. E a única condição que ele colocou, esse espírito que era Maria, na psicografia, é que ele, todas as quarta-feiras, ele deveria ensinar o Evangelho de Jesus. E assim foi feito. E o colégio voltou a ter alunos e não fechou. Então a espiritualidade está sempre ao nosso lado. Deus está sempre ao nosso lado. Por mais difícil que pareça ser o problema financeiro, emocional ou de saúde que a gente tem que confiar. Nós temos, além do orgulho, dois problemas grandes, que é a nossa falta de fé e o medo, que caminham juntos. Se a gente não tiver fé e a gente não acreditar, fica muito difícil viver essa vida aqui. Nós não podemos esquecer que isso aqui é um planeta de provas e expiações. Eu acabei de comentar que somos espíritos falidos, estamos aqui para aprender, para resgatar. Dentro dos bens materiais, tem uma pergunta que eu já me fiz muitas vezes e demorei muito tempo para achar essa resposta, pelo menos para mim. Qual é o limite dos bens materiais? Qual é o limite para mim descobrir se eu estou já no supérfluo ou ainda estou no necessário? O quanto me basta? E eu comecei a analisar essa questão da maneira seguinte: se eu tenho um carro bom, um carro que me satisfaz, que serve para minhas necessidades, ótimo. Se eu tenho dinheiro, uma reserva, porque eu trabalhei honestamente, porque eu ganhei, eu tenho direito de comprar um carro melhor, sem dúvida. Eu posso comprar esse carro. Mas a partir do momento que eu vou comprar um carro melhor, porque o meu vizinho do lado, de prédio ou de casa, comprou um carro mais bonito do que aquele que eu tenho, e eu vou buscar comprar para mostrar para ele que eu posso mais do que ele, aí começa o supérfluo. O supérfluo começa onde eu não estou mais comprando os bens materiais para minha satisfação no sentido físico, mas que eu começo aquilo a querer me mostrar para os outros, a querer satisfazer o meu orgulho. Esses dias atrás eu comentava com uma pessoa e ela me disse: mas eu não acho justo uma pessoa gastar 50 mil reais numa bolsa. Uma bolsa. E eu disse a ela: eu acho justo. E por que eu acho justo? Porque para mim 50 mil reais muda a vida quase. Mas para aquela pessoa que gasta 50 mil numa bolsa, é praticamente nada. Então, se ela tem condições de ter esse dinheiro, se ela trabalhou para isso, se ela conquistou esse dinheiro através do esforço dela, eu não vejo problema. Desde que ela não esqueça a responsabilidade que ela tem de ajudar as outras pessoas, de fazer a caridade material, porque ela tem essa condição. Desde que ela não esqueça que nas empresas dela, ela tem que ser um bom patrão, ela tem que pagar um salário digno, buscar ajudar aquele funcionário dela a crescer de vida, a melhorar a vida. Se ela estiver fazendo isso, não tem problema. Para a gente poder buscar essa aceitação, essa resignação do lado material, das dificuldades financeiras que vão existir na vida de todos nós precisamos saber e acreditar na lei da reencarnação. Não há outra maneira de explicar. Todo mundo aqui deve conhecer alguém que qualquer coisa que ele vá fazer na parte financeira dá certo. Ele vai abrir um negócio, dá certo. Ele vai buscar vender alguma coisa, ele vende num preço mais caro do que ele pagou. Tudo financeiramente parece para essa criatura dar certo. E para outros, ele trabalha e tudo vai sempre mais ou menos. Ele não passa fome, mas está sempre pedalando para conseguir pagar os compromissos. Se nós acreditamos que Deus é um Deus de justiça, nós precisamos acreditar na reencarnação. Não há outra explicação. Nós sabemos hoje
através de várias obras espíritas, mas principalmente através de Divaldo Franco, que as pessoas que não usam bem a riqueza, que usam mal, na próxima reencarnação elas vão vir falidas financeiramente, porque elas precisam aprender a valorizar o dinheiro. O dinheiro, como eu disse antes, ele é importante para o progresso e não para o orgulho. Os nossos políticos, que hoje fazem muito mau uso do dinheiro público, ou a grande maioria deles faz, quando chegam no mundo espiritual, chegam em condições muito difíceis. Porque no mundo espiritual ninguém esconde nada e ninguém foge da sua consciência. Através de um livro bem recente, há um político bastante famoso aqui no Brasil que narra a dificuldade dele no mundo espiritual, por causa da corrupção, por causa dos desvios. Estava num poço de lama com lama até no pescoço, só com o nariz de fora tentando respirar, e passou assim por um longo tempo lá. Então isso demonstra que a gente precisa cuidar das nossas atitudes em relação aos bens materiais e saber que tudo na obra divina tem o seu porquê e também tem controle sobre tudo que vem acontecendo. Então não adianta a gente ter ódio, ficar falando mal, isso não vai resolver. Todos os nossos compromissos que a gente assume antes da reencarnação, que todos nós aqui temos um planejamento reencarnatório e a gente assume compromissos para voltar aqui, e não há dúvida que dentro desse compromisso está os bens materiais, está a riqueza ou a pobreza. Então não vamos nos esquecer disso. Quando a gente está lá reclamando das dificuldades financeiras, vamos lembrar que nós aceitamos essa condição no mundo espiritual, que a gente veio para cá sabendo o que ia passar, o que tinha que enfrentar. E não vamos esquecer que muitos de nós pediu para vir nessa condição, porque falhou lá na reencarnação passada. Eu tenho certeza que fui um desses, e falhei, que tive dinheiro e não soube aproveitar. Então quando a gente reclama bastante, quando a gente está chateado, a gente está inconformado, a gente conhece um colega, como eu citei antes, que para ele tudo dá certo, não vamos ter inveja dele. Vamos trabalhar a nossa paciência, a nossa resignação, para que na próxima vida a gente esteja numa condição melhor. Se a gente vivenciar a doutrina espírita, se a gente vivenciar a resignação, buscando fazer o nosso melhor, a nossa vida já vai ser melhor agora. Porque o maior sofrimento não é a dificuldade financeira, o maior sofrimento é o invejoso, é o orgulhoso. Porque se eu tenho inveja das outras pessoas, eu nunca vou estar contente. Porque quando eu comprar o 10, eu vou olhar para cima e alguém vai ter 20, eu vou querer o 20. E quando eu chegar no 20, eu vou olhar para cima de novo e alguém vai ter o 30, eu vou querer o 30. Vamos aprender a olhar para baixo. Sempre há um irmão nosso numa condição mais difícil. Se a gente aprender a vivenciar olhando para baixo, se a gente aprender a viver dando valor àquilo que a gente já tem, a vida vai ser mais fácil. Os nossos problemas não vão parecer tão grandes, eles vão ficar bem pequenos, vão diminuir de tamanho. Lembremos sempre que Deus faz todas as coisas com uma coisa de que muitos de nós não têm, que é a indulgência. Todas as pedras que Ele coloca no nosso caminho é com indulgência, é com carinho, é com amor, é sabendo que a nossa capacidade dá para aquela pedra, senão Ele não colocaria. Se Deus colocasse uma dificuldade maior do que nós temos capacidade para enfrentar, Ele não seria Deus, porque Ele estaria colocando uma coisa para uma criatura que Ele criou e que Ele ia fracassar junto com a gente. Porque de antemão Ele já sabia que nós íamos fracassar. Então Deus sempre é indulgente. A pedra que Ele coloca no nosso caminho é sempre maior do que aquela que a gente merecia.
E para encerrar, meus irmãos, eu vou contar uma pequena história que, através da psicografia do Chico Xavier, o Espírito nos trouxe, o irmão X, que é de Jesus nos momentos finais que ele estava na cruz. Todos nós sabemos que Jesus foi traído, foi abandonado, e no momento derradeiro, que ele estava crucificado, que ele estava a ponto de desencarnar, ele começou a ver o mundo espiritual, muito claro à frente dele. E ele viu que uma série de anjos vinham descendo do céu, uma multidão deles, de espíritos iluminados que vinham receber ele, vinham receber o governador espiritual. O governador espiritual estava voltando para casa, estava voltando para o seu lugar. E ele percebeu que alguns anjos se aproximaram de Maria e de mais alguns companheiros que estavam perto da cruz. Estavam consolando-os pelo sofrimento que eles estavam passando. Ele também percebeu que alguns anjos anotavam o nome de cada pessoa que estava envolvida ali na sua crucificação. Eram os anjos da justiça. E ele percebeu que o anjo da morte se aproximava dele. Ele sabia que era o momento de partir. Mas o anjo da morte não é esse anjo que a gente vê nos filmes, que é aquele que anda, todo de preto, com um cajado lá na mão, um facão na mão. O anjo da morte é aquele que trabalha no nosso desencarne. É aquele que faz o trabalho de desligar os fiozinhos por fiozinhos no momento da nossa morte. E antes que o anjo da morte fizesse o final do trabalho dele, ele fez o sinal com os olhos para um anjo se aproximar. E o anjo se aproximou, colocou o ouvido bem perto da boca de Jesus, e Jesus disse a ele que Judas acabara de se suicidar e que era para ele, ao encontro de Judas, socorrê-lo. Aquele era o anjo da misericórdia. Então, meus irmãos, essa é a mensagem final que eu quero deixar para a gente, para que reflitamos nos momentos de dificuldades, que Jesus e os bons espíritos sempre estão ao nosso lado. Não importa o tamanho da nossa dificuldade, mas eles sempre estão conosco. Era isso hoje. Obrigado.